Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast da Consciência. Meu nome é André Emboaba, eu sou consteladora familiar e terapeuta integrativa e estou aqui com a minha companheira Heloísa Brião. Elu, com você. Olá, eu sou Luísa Brião, sou astróloga e terapeuta holística e hoje o nosso convidado vai falar sobre coach e propósito de vida. O Mário Quirino trabalhou como treinador no Instituto Você, com técnicas de neurolinguísticas. E eu quero que você fale então um pouco sobre isso, Mário. Muito bem-vindo para falar um pouco sobre esse olhar do treinamento, do coach e o propósito de vida das pessoas. Seja bem-vindo. Obrigado, Heloísa. Obrigado, André. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Eu lembro, antes de começar, daquela passagem da Madre Teresa de Calcutá, né, falando daquela menina que estava ajudando as estrelas que estavam morrendo na praia, né, o sol muito forte. E aí aquele tanto de estrelas do mar, e ela jogando uma por uma de volta, né, ao mar. E uma pessoa falou assim, caramba, você não vai conseguir salvar essas estrelas, é muita. Ela pegou uma e falou assim, pois é, mas essa que eu estou segurando, né, eu fiz toda a diferença. E que esse trabalho de vocês seja luz na vida de várias pessoas, e é um trabalho muito abençoado. Eu fico feliz de poder participar. E minha vida não é diferente de vocês, né? Eu chego um certo dia que a gente percebe que o nosso propósito, muitas vezes, é ajudar as pessoas com o propósito delas, né? E, às vezes, que a gente acha isso, de uma certa forma, um pouco altruísta, mas, no meio do caminho, a gente vai ver que isso também tem um pouco de egoísmo, porque a gente se sente bem quando a gente ajuda os outros, quando a gente é importante para algumas pessoas, como quando a gente é referência para as pessoas, e é um processo muito difícil, né, não sei se a Andrea já se percebeu movimentando como salvadora num processo desse, depois a gente se perde no processo, a gente volta, e é um trabalho como qualquer outro, né? E é um bem danado que a gente faz. E por isso que é importante o autoconhecimento e essa estrada que a gente faz, que a gente escolhe, esse propósito que a gente escolhe em ajudar o outro, né? Se a gente for esperto, a gente cresce junto nessa estrada, a gente acaba crescendo, amadurecendo, errando muito, e muitas vezes eu acho que foi na constelação, Andréia, que eu já vi esse termo, que é a personificação. Às vezes, os nossos treinandos, os nossos clientes, personifica o terapeuta como a consteladora, como alguém perfeito, e muito pelo contrário, né? Nós somos pessoas que erramos muito e estamos também a aprender, assim como os nossos coaches, os nossos treinandos. Então, Heloísa, o meu processo ele foi assim, né? Com muita vontade na época. Eu comecei a conhecer a PNL na finalzinho da década de 90, ali para 98, 99, e eu comecei a fazer Provida também, que era um curso de meditação, e eu comecei a apaixonar pelo processo, até que eu conheci o Instituto Você, onde eu trabalhei mais de 10 anos, né, em 2006. E lá eu levei um susto, porque eu não me conhecia direito, eu achava que eu já me conhecia, mas eu fui começar a entender de metaprogramas, da forma que a gente funciona. E aí eu me apaixonei pelo processo e fui fazer as formações, né? Então, fiz a formação de Practitioner, a formação de Master Practitioner, fui fazendo um Master Trainer e fui apaixonando nesse processo até que eu recebi o convite de trabalhar com treinamentos. Na verdade, não era o meu planejamento, na verdade, eu queria só trabalhar comigo. E aí eu fui me encantando. Eu fui para Jerusalém, eu lembro certinho, foi em 2010, abril de 2010 eu fui para Jerusalém. Eu estava meio perdido, sabe? E aí lá ficou muito claro para mim que era para eu trabalhar com desenvolvimento humano. Deu muito medo. Eu falo que muitas vezes a gente muda porque as coisas estão difíceis. E quando está tudo bem, as pessoas muitas vezes têm medo de mudar. E foi isso que aconteceu. Aí eu mudei para Belo Horizonte, saí de Cuiabá, mudei para Belo Horizonte e fui abrir uma franquia lá do Instituto Você. E essa história termina com mais de 10 mil pessoas impactadas. Já dei treinamento no Brasil praticamente todo. Em Portugal, já dei, acho que foram 6 treinamentos em Portugal em 2 anos, né? E acabei sendo um momento muito feliz, uma fase muito feliz da minha vida, até que chegou a pandemia. Nossos treinamentos eram totalmente 100% presencial,
né? Apesar que eu já estava vendo esse cenário mudar, sabe? Esse cenário do online. E acabou que eu saí, né, do Instituto, já tem 1 ano e meio que eu saí. Estou me reinventando. Então, é bom que eu estou testando tudo aquilo que eu ensinei para as pessoas, né? E é importante ter muita humildade para recomeçar. E é claro que o Mário, terapeuta de PNL, coach, também de outras técnicas que eu aprendi, como hipnose, neurosemântica, mindfulness, que eu estou praticando, veio em boas horas em 2019, fiz uma formação de mindfulness, estou adorando praticar isso, né, na minha vida. Então, eu estou praticando muitas coisas e deve vir um Mário novo ali. Então, eu estou usando, acho que a gente tem que ser verbo, sabe? Tudo que a gente explica, a gente fala, a gente tem que praticar. Então, acho que está vindo um Mário novo aí. Estou usando muitas ferramentas do próprio coaching, que eu vou falar aqui na minha vida agora, nesse momento. E é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, Mário. Muito, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Você veio de uma indicação aí de uma pessoa bem consolidada aí nesses treinamentos, ela já passou por vários treinamentos, a nossa amiga Roberta Martins, e ela falou muito bem do seu trabalho, né? Por isso que a gente falou, nossa, pode passar o telefone aí que a gente vai entrar em contato com ele. E, Mário, conta um pouquinho para a gente, então, assim, você fala muito, né, da PNL aí, que é importantíssima, a gente já falou aqui também com os nossos convidados, mas me fala um pouco dessa questão do coach, sabe? Porque eu tenho um pouco de curiosidade, a gente queria trazer um pouquinho dessa consciência para as pessoas, porque assim como várias outras técnicas, né, que às vezes entram num lugar de que as pessoas não confiam mais, vira uma coisa meio que as pessoas, até a gente estava conversando antes de começar o programa, né, a piadinha, né, todo mundo virou o coach, meme, coach, e aí você até comentou, tem pessoas que até têm vergonha de dizer que são coaches, e é uma coisa tão importante, tão necessária. Fala um pouquinho disso para a gente. Sim, a gente tem que ter um olhar com muita serenidade, sabe, sobre qualquer coisa. Se a gente for falar de política, se a gente for falar de religião, se a gente for falar de qualquer tema delicado, a gente tem que ter muita serenidade, sabe? Porque senão a gente entra no julgamento. E aí eu acho que eu lembro que virou muita piada a questão do coach. Acho que foi parar na porta dos fundos, uma sátira que fizeram. Depois a Tata Werneck entrevistou um coach que as pessoas falaram, nossa, acabou com o coach. E assim, o coach é uma ferramenta muito bonita, ela é muito bela, e ela é usada a todo momento, né? Não sei aonde, sabe aquela pergunta? Não sei aonde nós erramos, porque é uma ferramenta maravilhosa, né? Sem motivação e planejamento não há resultados. Se você for olhar, agora, está muito recente, as Olimpíadas, que seja a Paralimpíadas ou que seja a Olimpíadas que veio um pouco antes, né? Me fala um atleta que não teve um coach, ou um treinador, né, que veio a tradução. Me fala um atleta que não teve um treinador com ele, para fazer um processo de melhoria contínua, de um processo de feedback muito importante, né? Quando a gente vê uma empresa e essa empresa explode, a forma da pessoa escalar é em forma de franquia. E aquela franquia, a pessoa sendo empreendedora ou não, ela tem um método, ela tem um produto, ela tem uma forma de ser. Então, quando eu trago aqui para Cuiabá, vamos dizer aqui, uma franquia da Copenhague, uma franquia da Boticário, que seja, né, uma franquia da McDonald's, eles já têm um processo ali. Você não tem que querer inventar um chocolate, que vou testar umas receitas, vou testar um hambúrguer, vou testar um perfume. Não, aquilo já funciona, né? E eu acho que onde aconteceu é que muitas vezes as pessoas que estavam sem emprego, que nunca tiveram nenhuma experiência terapêutica, elas decoraram. Eu falo que nunca teve tanto treinamento vendido no varejo, né? A gente vê Paulo Vieira, a gente vê o próprio Zé Pedro Marques fazendo treinamento para 5 mil, 10 mil pessoas, o próprio Tony Robbins, que veio da PNL e depois foi para o coach. O próprio Diltz também, PNL, e que foi para o coach. Então, tem várias pessoas que vieram nesse movimento. E esse movimento ele é muito antigo, né? Não sei se vocês lembram.
sempre se falaram da guerra do ouro, né? A guerra do ouro que teve lá nos Estados Unidos, onde veio a ferrovia, a briga com os índios. E essas guerras, aliás, essa descoberta, essa corrida do ouro, meu avô já falava isso para mim, só que depois que eu fui sacar. Essa corrida do ouro, poucas pessoas ficam ricas, tá? A maioria até quebra, mas poucas pessoas ficam ricas, né? Mas o cara que vendeu a pá, ninguém olha para esse cara. O cara que vendeu a pá, ele vende para todo mundo, né? Então, se você for parar para pensar no próprio coach, os caras que inventaram a pá, né? Que foi aí desse processo hoje de globalização, eles ficaram muito bem, tá? Só que aí essas pessoas que começaram a trabalhar com o coach, a pessoa é fracassada, a pessoa é isso, a pessoa não tem dinheiro fazendo coach de finanças, pessoa separada 10 vezes dando coach de relacionamento, essa pessoa... E começaram a falar muito mal de uma ferramenta que não tem nada a ver, né? O processo não tem nada a ver com a pessoa. O processo ele é muito bonito, conforme eu falei, a ferramenta ela é muito poderosa, né? Quem que não precisa ser um pouco mais organizado? Quem que não precisa medir os seus resultados, ter uma métrica para ser seguido, um plano de ação? São ferramentas que só estavam na mão de empresas globais, né? Essas ferramentas do coach eram ferramentas de empresas que a gente conseguiu incorporar na vida pessoal. Antigamente nunca falou de valor, quais são seus valores pessoais, né? Qual é a sua missão de vida? Antigamente era a empresa que tinha missão, né? Propósito e valores. E isso fez com que as empresas multiplicassem o seu tamanho, né? Que ela dobrasse o seu faturamento. Quando perceberam que isso poderia ser usado no campo, na esfera pessoal, veio essa corrida do ouro. Foi loucura, né? E muitas vezes as pessoas trocam os pés pelas mãos, é normal, tudo bem, mas eu acho que, não gosto nem dessa palavra, eu acredito que o coach, as ferramentas do coach, eu uso para mim a todo momento, é um processo lindo. E graças a Deus, né? Eu conheço muitos coaches sérios, uma, inclusive, que eu faço processo com ela direto, e uma parceira linda, que é a Arline Davis, aí de São Paulo, não sei se vocês conhecem, ela é presidente, inclusive, da ICI no Brasil. É uma pessoa que merece, talvez, o convite de vocês, eu tenho certeza que ela aceitaria também. Uma pessoa que eu já fiz vários processos com ela, inclusive uma das formações que eu fiz foi com ela. São ferramentas estratégicas que me ajudaram muito numa área que eu precisava desenvolver. Eu falo que imagina a gente como um rótulo, né? A gente imagina uma garrafa de algum suco. Dentro daquele suco, a garrafa, você vai olhar lá a questão nutricional, quantas calorias tem, tarará. E eu falo que a gente precisa ter alguém para confiar, para ler esse rótulo para a gente. Muitas vezes a gente está ali dentro do conteúdo, não enxerga algumas coisas, e quando você confia em alguém que, olha, para ler algo para você, de você, para você, alguém que você confia, é um processo libertador, né? Então, tem muitas pessoas sérias que tratam o coaching como uma ferramenta muito séria, e independente da situação que nós, igual misturando um pouco, né? Diferente do quadro político que nós estamos, o Brasil é um país maravilhoso. Independente do quadro que estamos de coaching, a ferramenta é uma ferramenta poderosa, que ajuda a gente a ter mais disciplina e ajuda a gente chegar nos nossos sonhos, né? E ter alguém para nos ajudar nesse processo é maravilhoso. Hoje, tem muitas coaches que estão falando, agora eu sou mentor, né? Mentoria, coisa e tal, porque vai mudando. Vamos mudar o nome. Vamos mudar o nome, coisa e tal, mentor. Olha, quem é coach, eu vou falar, saia do armário, vamos reposicionar o coach. O coach é uma ferramenta poderosa e não tem que querer provar nada, porque tem muitas... o Paulo Leman tem que... quantos empresários, megas empresários, que fazem processos de coaches e não tem vergonha de falar isso, porque realmente é poderoso. E é aí que eu acho importante, né? Alguma coisa que você falou, muita gente que nunca fez terapia, tem uma dificuldade de se conhecer, e aí vai lá e vai fazer o coach, né? E daí o treinador vai fazer o estudo, vai observar várias coisas, e muitas vezes ele não vai dar o total apoio emocional que essa pessoa precisa naquele momento da vida dela.
né? É uma parte, é uma ferramenta importante, mas é muito importante a pessoa também tomar a iniciativa para olhar outras coisinhas que talvez esse treinador não consiga suprir, como a própria essência, né? Como qual que é o próprio processo terapêutico dela, né? Então eu percebo que quem tá, por exemplo, fez mapa astral, fez constelação, tá no psicólogo há 10 anos, sei lá, e vai fazer um treinamento, essa pessoa liga os pontos muito rápido, né? Ela consegue Sim. ali pegar essa técnica nossa, liguei os pontos e agora vai, né? Então eu percebo muitas vezes no mapa astral, algumas pessoas chegam assim para mim, tem perfis que são certeiros ali. Olha, eu fiz o coaching ano passado, como você tinha recomendado, e agora isso já mudou, já estou aqui em outra empresa, assim, assado, tenho mais clareza. Então, para alguns perfis é incrível o coaching, né? Então, na prática, eu vi isso na vida das pessoas nos atendimentos, assim, de um ano para o outro, a diferença que fez, né, ao longo aí da minha experiência como astróloga. Para outras pessoas, eu já olho e falo, não adianta eu indicar o coaching aqui, nesse momento. Nesse momento, não. Daqui a uns 2 anos, ou daqui a um ano, se prepara, faz a constelação, faz não sei o quê, né? Porque a pessoa ainda precisa elaborar algumas coisas da própria essência, né? E eu acho que é uma questão da fórmula, entender que a fórmula ela funciona, mas dependendo do seu timing ali, pode ser que você precise de outras ferramentas antes ou ao mesmo tempo para te ajudar nesse processo, né? Então é muito importante não achar que o coaching vai fazer tudo, né, pela pessoa. Eu acredito, eu que conheço várias terapias, tá? E como uma pessoa muito aberta que sou, aliás, eu já até cometi esse erro. Eu falo que quando a gente está nesse processo do autoconhecimento, a gente comete esse erro, tá? Então, eu não fui um dos primeiros coaches que teve aqui no Brasil. Então, quando começou esse movimento todo, eu falei, esse negócio de coach, esse negócio de coach, eu vou lá ver. Eu também, a própria constelação, ai, meu Deus, constelação, o que eu vou fazer nessa constelação? Vou lá fazer constelação, vou lá fazer constelação. Meu Deus do céu. No primeiro momento, eu estranhei, né? Eu acho que acontece com muitas pessoas. Gente, será que isso aqui, nossa, será que tem a ver com o espiritismo? Será que isso aí tem a ver com sei lá o quê? Então, assim, mas aí, é claro, eu acho que se a gente for com uma mentalidade aberta, a gente vai perceber que nós somos pró-movimento. Se você for na constelação, se você for no coach, se você for na PNL, se você for na astrologia, quer dizer que essa pessoa está movimentando, ela está buscando, né? E quem procura, acha. Então, eu acho muito bonito esse processo, porque, vou te falar a verdade, pouquíssimas vezes na minha vida que eu arrependi de ter feito um curso. Olha que eu fiz muito. Não teve nada que eu não fui lá e não tenha aprendido algo, sabe? Algo que foi muito válido. Como eu vim da PNL, quando eu fui antes do coach, eu conheci o Enneagrama. E, assim, para mim foi uma terapia de vários anos no final de semana. Fiz com o Padre Domingos, uma pessoa que eu sou muito fã, né? Eu vi que vocês falaram do Nicolai, também é uma pessoa que eu já fiz alguns cursos com ele. Aliás, eu fiz hipnose com o Nicolai. O Nicolai ele era tradutor do Paul Adler, isso em 98, gente. Olha só como é que esse estrado do autoconhecimento é muito grande, né? O Nicolai, eu conheci ele sendo tradutor do Paul Adler num curso que eu fiz eu falei 98? Não, 2006, desculpa. Em 2006 eu fiz um curso com o Paul Adler e o Nicolai era tradutor. Então, se a gente for humilde o suficiente de buscar um olhar de iniciante em outras terapias, você vai agregar. Né? Eu, depois da constelação, não tenho coragem de excluir nada, viu, André? Desculpa aí, mas eu não tenho coragem de excluir. Não, vou excluir essa. Não. Na verdade, é tudo bem-vindo, né? Tudo bem-vindo. O que a gente não pode também é se perder no processo, porque tem gente que está ali, o autoconhecimento. Olha, se você não for treinador, se você não for uma pessoa que vai usar isso para replicar, você tendo um processo mínimo da sua psique, de como é que você funciona, astrologia, que eu recomendo para caramba, né? Já fiz a astrologia védica também, o Ramune, que é um cara maravilhoso. Você conhece? Conheço, fiz também. Eu conheço a astrologia védica, não o Ramune. Pois é, então é maravilhoso esse processo e todas essas ferramentas, gente, todas essas ferramentas foram importantes para o meu crescimento, inclusive para me ajudar nesse momento que eu estou agora, né?
esse processo de ser pai, esse processo de sair um pouco da área de treinamento, né? Todo esse processo de autoconhecimento, eu saber meu instinto, né? Para quem vocês que já fizeram Enneagrama, eu sou social. Imagina uma pandemia para a pessoa social. Então, peraí, deixa eu trabalhar o meu sexual um pouco, deixa eu ficar mais perto da minha família, da minha filha, da minha esposa, né? Deixa eu entender um pouco da PNL de eu conseguir me colocar num estado com recursos. Deixa eu pegar aqui a minha postura de coach e deixa eu começar aqui a olhar a minha roda da vida, porque ela mudou totalmente. Opa, eu não posso deixar isso aqui de lado, eu não posso deixar minha saúde de lado. Deixa eu medir, deixa eu mensurar, né? E simplesmente ter alguém que você confia para você olhar o rótulo. Olha aí como é que eu estou. Hoje, inclusive, Andréia, eu vou fazer uma constelação aqui em Cuiabá, com uma pessoa também que eu sou fã, número 1, né, uma juíza que trabalha com constelação aqui, chama Jaqueline Charuri, e eu vou lá fazer um processo para ela ler como é que está o meu campo, como é que eu estou nesse momento, como é que está depois de tanta reviravolta, né? Então, tanto quanto o coach, quanto a PNL, quanto a outras ferramentas de autoconhecimento, são processos complementares. Eu não tenho coragem de falar assim, não, esse é bom, esse é ruim, sendo que todos, de uma certa forma, foi importante e impactou minha vida. Até porque um complementa o outro, né? E eu falo às vezes Muito. assim, a coisa flui para um de um jeito, para outro de outro, né? Então, assim, eu já fiz vários cursos também, a Luísa também, eu tenho uma lista enorme, e alguns... Estou vendo um monte de certificado atrás da André ali, ó. Você andou rodando muito, né, André? É que eu também migrei do mundo corporativo, né? Eu era diretora de marketing e estou terapeuta agora. Faz pouco tempo, não faz tanto tempo assim, faz 3 anos. Então, eu falo que nesse processo, até esse autoconhecimento, eu fui nessa busca, né? Essa busca incansável de saber quem sou eu, o que eu faço aqui, para que estamos aqui, que era sempre esses questionamentos. Até que foi a constelação que me trouxe para um lugar que eu falei, é para cá que eu quero seguir. E é isso, né? Porque a gente não... Eu falo para as pessoas, né? Os clientes que passam, a gente sempre recomenda coisas diferentes, né? Porque a constelação, eu falo, não adianta vir constelar e só isso. A constelação vai transformar? Vai. Mas se você tem que ter algo a mais ali para te dar continuidade, para te deixar no eixo, porque todos os dias a gente vai para o mundo, mesmo online a gente está no mundo, a gente está com... Todo dia tem coisas acontecendo. E esses processos do dia a dia podem nos afetar negativamente também, nos afetam. Ainda mais, né, a consciência coletiva aí, ultimamente, está bem difícil, né, de você ficar nesse lugar mais denso. Então, eu acho que quando você reconhece o que te faz bem, o que não faz, e tomar uma posição de fazer várias coisas, ou uma coisa, mas que te põe no eixo, né, que seja, é o que a Luísa estava tentando dizer, né, o coach é um processo específico para algo mais específico, né? De você se organizar. Eu imagino. Eu nunca fiz. Sempre tive vontade, mas nunca fiz. Esse processo de se organizar. Principalmente, eu vejo muitas pessoas que querem ter certeza se é o momento de mudar de carreira, não sei se é isso, né? De mudar de profissão. E aí, às vezes, essas outras técnicas complementares podem nos ajudar a nos deixar no eixo, sabe? Da gente estar centrado. E cada um vai achar o seu, né, Mário? Não é... Nem tudo é para todos. A gente vai circulando aí e vendo o que faz mais sentido para a gente. Ressoa, né, melhor para a gente. Assim, a gente tem que ter um cuidado de... Como eu fiz várias formações, né? Gostei muito de uma panorama neurosocial. Poucas pessoas já fizeram esse curso aqui no Brasil. Foi com um holandês, chama Lucas Derks, que eu fiz com ele. Imagina assim, isso vê muito na constelação. Eu consigo ver isso muito na constelação também, Andréa. Qual que é o tamanho da pessoa, né? Muitas vezes você está lá, você coloca o seu chefe muito maior do que você. Ou você coloca a sua esposa abaixo ou muito maior do que você. E numa constelação a gente sabe, marido e esposa é do mesmo tamanho, né? Mas aí, quando você trabalha essa psicologia, essa psicogeografia, vamos dizer assim, mental, você consegue resolver muitas coisas. Assim como se eu soubesse os princípios, né, da constelação antes,
me ajudaria muito em muitas coisas. Então, a gente tem que ter o cuidado de falar assim, não, a pessoa tem que começar por essa terapia, por essa terapia, por essa aquilo, porque a ordem que eu vou falar é a ordem que eu fiz. Só que aquilo é a minha realidade, a minha vida e do meu jeito. Então, não, essa é a minha forma que eu fiz. Justamente, é a melhor forma. Não. Olha só, eu tenho um preconceito. Olha só, Andréia, esse é preconceito que eu acabei de pensar, porque eu pensei aqui, falei, mas será que é verdade? Por exemplo, lembrei do Bolsonaro falando, do Pedro, Paulo, sei lá o quê, conheça a verdade libertará. Eu conheço muitas pessoas que fazem constelação, conhecem a verdade, está ali o campo, está ali mostrando, a situação que ela fazer, e ela depois ela não consegue fazer aquele movimento. Talvez aquele movimento é muito para ela. Como é que eu faço isso? Eu falo assim, a constelação praticamente foi uma das últimas formações que eu fiz. Tá? Eu conheci a constelação mesmo, de fazer, foi em 2017, salvo engano, 2017, 2016, alguma coisa assim. E eu vi que foi importante eu ter uma musculatura emocional, vamos dizer assim, com a PNL, neurociência, o autoconhecimento, enneagrama, vivências, vendo tanto de gente, né? Eu tive essa oportunidade, essa felicidade de treinar tantas pessoas, ver tanto movimento ali acontecendo, tantas mudanças, quando eu me deparei com a PNL, com a constelação, foi um remédio amargo que eu tomei. Eu falo que foi 2 remédios amargos que eu tomei, assim, aqueles... Pior que... Vocês não são da época do óleo de fígado de bacalhau, vocês são muito novos. Mas na minha época, a gente tomava esse óleo de fígado de bacalhau. Ai, que trem ruim. Antes fosse biotônico fotônico, eu até gostava do gosto do biotônico fotônico. Mas o óleo de fígado de bacalhau era terrível. E como eu vim da PNL, e a PNL me ajudou a ter alta performance, aí depois veio o coach, estratégia com PNL para aumentar meus resultados, aumentar o meu faturamento, as minhas vendas. Quando eu conheci o Enneagrama, eu levei uma porrada porque, de uma certa forma, eu estava estimulando o meu tipo 3. E o tipo 3, ele busca o sucesso. E eu estava tendo mais sucesso com a PNL e com o coach, né? Só que tinha algumas partes, vamos dizer assim, do meu processo que eu não estava vendo. Por exemplo, onde estava a minha essência, né? Que a gente fala tanto ali no Enneagrama. A minha criança ferida estava onde? Né? Será que eu estava olhando para ela? Não estava, né? Tem uma frase que eu vi hoje que eu achei legal. Todo coração tem um canto difícil de varrer. Né? Então, eu não estava olhando esse lado meu, da minha essência. Cadê? Eu estava olhando a performance, o sucesso, o planejamento, o resultado, dormir tantas horas, conseguir multiplicar, conseguir liderar. Mas cadê a minha essência? Cadê? O que está por detrás disso? E quando eu tive contato com o Enneagrama, foi uma porrada que eu tive doída para mim, sabe? Aí, no começo, eu tive negação da minha personalidade, coisa e tal. Comecei, não, vou mudar minha personalidade. Não muda a personalidade, pelo amor de Deus, acolhe isso aí. Né? E aí, depois, isso foi em 2011. 2011 eu tive contato com o Enneagrama e depois, em 2016, eu tive contato com a constelação. Foi a segunda cacetada que eu levei, porque a PNL foi muito leve para mim, sabe? As 2 cacetadas que eu tomei, a da constelação, eu fiquei igual aqueles cachorros que caem da mudança, né? Fiquei uma semana fora do ar. Falei, caramba, por quê, Andréia? Eu tinha depois eu descobri lá no campo que eu tinha um filho, né? E eu nunca incluí esse filho. E por não incluir esse filho, eu achava que um monte de gente que eu tinha contato eu era pai deles, porque aquele espaço não foi preenchido. Meu Deus do céu, haja emaranhado. Foi muito emaranhado que eu envolvi, querendo ser pai de um monte de gente que eu não era. E quando eu assumi esse filho, né, que é um anjinho, que na minha percepção é menino, tá? Que eu não sei com qual relacionamento, desconfio, mas aconteceu. Depois que eu incluí, hoje, inclusive, é muito mais leve para minha filha, vai ser muito leve, porque ela vai ser minha segunda filha, né, Antonella, que hoje, essa semana faz 1 ano. Estou apaixonado desse processo de pai. Então, depois que eu incluí isso, né, depois que eu descobri que papai e mamãe são grandes, eu sou pequeno, isso aí, para a humildade, é um exercício também, né, dobrar o joelho ali, a gente vê que você não vai quebrar o joelho, é importante a gente ajoelhar, enfim. E eu comecei a ter essa consciência desses princípios sistêmicos, que eu me pergunto, será que fosse lá atrás eu ia absorver isso?
Não. Será que fosse lá atrás eu ia conseguir fazer esse movimento, essa sabedoria, essa força, essa tração? Porque eu já vi pessoas constelarem e não consegui fazer o movimento. Na verdade, é assim, Beleza, Perfeito. é porque assim, né? Tudo acontece. Para nós consteladores, né? A gente vem nesse aprendizado de dizer sim a tudo como é, sem julgar. Então, por exemplo, não sou tão nova assim, eu tenho 53 anos. Por 45 anos, eu quis morrer todos os dias. A constelação, se ela tivesse chegado a mim da forma que, né, como desse meu entendimento que eu tenho hoje, entre meus 20 e 35, não teria feito sentido nenhum. Absolutamente nenhum. Eu ia falar, olha, tanto que eu estava comentando, antes da gente começar aqui ao vivo, quando ela chegou, já foi ainda difícil esse entendimento, até pela forma que a constelação é, que a gente não pode falar muito ali. Por isso que eu falo que eu mudei a forma de constelar as pessoas. Então, hoje eu falo para você assim, muita gente chega realmente com essa entrave, né, que é o que você está falando. Será que todo mundo está pronto? Não. Cada ferramenta vai chegar num momento. Mas eu estou num processo de autodesenvolvimento consciente desde 2005. Foram os meus primeiros cursos quando eu morava nos Estados Unidos. E esse buraco era tão grande dentro de mim que uma PNL, o Enneagrama na época, não fazia sentido para mim. Por quê? Porque era corporativo, era muito voltado ao corporativo. E eu já era diretora de marketing. Eu falava, não quero subir mais. Eu já cheguei. Eu quero tapar esse buraco que está aqui dentro. Porque nada fazia sentido. A vida não fazia sentido. E aí o meu caminho foi outro. Entendeu? O Enneagrama chegou em mim agora. Agora eu permiti o Enneagrama chegar, porque o Nicolai levou ele para um outro nível de consciência, né? Trazendo o Enneagrama para um lado mais espiritual. Por isso que ele me pegou ali. Senão eu não teria ido para ele. Porque a busca sempre foi de tapar esse buraco. E quando ele foi tapado? Quando a constelação chegou de verdade, quando eu consegui honrar meus pais, que meu problema era realmente homérico ali nesse sentido. Então, você está completamente certo, né? Cada um vai chegando às ferramentas que ele está preparado. E olha que eu demorei muitos anos, foram 15 anos aí de autoconhecimento, mais ou menos, para chegar à constelação e falar, é isso sim, é isso para mim, porque o meu problema real, esse buraco, era a falta dos meus pais. Porque meu pai não fui nem no enterro. Então, era um buraco muito grande, uma dor muito grande, né? Um vitimismo muito grande, né? Que eu sou a coitadinha do universo, que não tive pai presente, minha mãe um pouco repressora demais, e várias coisas aí aconteceram pelo caminho que não vem ao caso aqui. Então, quando eu consegui olhar para isso, aí floresceu. Aí tudo que eu fiz antes, de processos, aí começou a fazer mais sentido. E aí eu comecei... Aí encaixa, né? Aí encaixa. Aí você fala, nossa, mas aquele curso tal. Por isso que depois eu coloquei todos os meus certificados aqui, inclusive porque eu sou advogada com OAB. E eu nunca advoguei. Mas eu falei, eu vou honrar cada um. Tudo isso aqui trouxe algo muito especial na minha vida. Me trouxe algo. Nenhum conhecimento é jogado fora, né? Mas eu pus tudo aqui para falar, olha, eu tenho tudo isso de conhecimento e eu posso hoje ajudar as pessoas, né, a trilharem um pouco esse caminho com mais facilidade. Então, essa é a proposta. E nossa, o que você falou faz todo sentido, né? É isso. A gente saber olhar. E você já é coach, sem você saber, tá, André? Eu te falando, o pessoal que veio da parte corporativa, sabe, essa parte, você pode ter certeza, o próprio marketing, baita de um processo de um monte de metodologia, faz isso, Peter Drucker, enfim, Jack Welch, são baitas coaches, sabe? Mas é por isso que a gente pediu para você falar Smith. E trazer nesse linguajar mais técnico, porque eu tinha dificuldade de descrever o que realmente um coach faz. Né? Acho que trouxe uma clareza para a gente, né, Luiz? Essa forma que você colocou, para desmistificar um pouco essa profissão tão bonita, né? Porque eu conheço maravilhosos coaches. Aqui, quando você para e pensa, é treinador, essa é a tradução. Ser um treinador, a pessoa já fica, tá, então, o treinador não precisa ser
o melhor levantador, o melhor líbero, o melhor atacante para ser um bom treinador. Ele pode ter passado por isso ou não, às vezes nem passou por todas as posições para ser um bom treinador. Aí as pessoas começam a ver de outra forma, né? Porque começam assim, o que eu percebo é isso. A pessoa largou o emprego e foi ser coachir, né, que fala, a pessoa Isso. que faz o coaching. Recebe o processo. Coachir, isso. Então, então essa pessoa é uma fracassada, porque como assim ela mudou de trabalho para fazer isso? Não, ela pode ser muito boa em orientar a outra pessoa, ela não precisa ser a dona de uma empresa para ser boa em orientar outra Colocaram pessoa. muita responsabilidade na mão dos coaches, tadinhos. Vou dar um exemplo, né? Eu tinha uma fono lá de Belo Horizonte, que ela era a fono da Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo pegava o avião dela, ia lá, no começo, ia lá em Belo Horizonte fazer processo de voz para com ela. Eu comecei a ter algumas dificuldades, tá? Então eu fiz alguns exercícios. Eu nunca vi ninguém falando, mas será, como é que é o casamento dela? Como é que é isso dela? Será que ela tem dinheiro? Será que ela não tem? Gente, ela é uma professora de canto, de uma fono que vai ensinar técnicas para Ivete Sangalo cantar bem. O coach, ele leu alguns processos, alguns métodos que faz sentido, que para chegar ali não chegou ali por um acaso, né? Eu chamo isso na PNL de modelagem, pegou um modelo de sucesso e passou para você, né? Então, tá tudo certo, tá tudo bem, não precisa. Daqui a pouco vai ter bullying contra os coaches que estão passando, tadinho, né? Mas Não já pode fazer tem, com né? eles. Já Eu acho tem. Já tem. engraçado, porque várias vezes alguém vai dar uma dica para outra pessoa com uma técnica super interessante, sei lá, de leitura, para dormir melhor, alguma Sim, dica para o dia a dia, para a rotina ser mais produtiva, ou, né, para você se recolher melhor, enfim. A primeira coisa que a pessoa fala é: olha, isso não é coaching mais. Tô parecendo coaching mais. Mas qual o problema de ser, né? Então já vem ali acho que aquele preconceito embutido na frase. a constelação me ajudou muito a saber o meu lugar, sabe? Estar no meu lugar. Então, se o coach ele não souber alguns princípios da constelação, você pode ter certeza que ele vai entrar em emaranhado. Então, é importante, né, a gente ter entender um pouco dessas leis sistêmicas. Quem quer mexer com coach, quem quer. Minha dica agora, tá? De coach para coaches. Quem quer fazer coach, é importante saber alguns princípios da psicologia, estudar um pouco, saber os conceitos da constelação, saber da personalidade, porque eu cheguei à conclusão de, depois de treinar, sei lá, mais de 10 mil pessoas, que o ser humano não dá pé. Não adianta você querer entender, é um micro-universo e não dá para a gente alcançar, sabe? Então a gente tem que fazer o máximo que a gente pode com aquilo que a gente tem e com muita humildade falar assim, eu não tenho todas as respostas. E não tem, porque não dá pé. Essa que é a conclusão que eu cheguei. A gente consegue ajudar muitas pessoas, tá? Com essas ferramentas maravilhosas, e são várias outras ferramentas que hoje eles, né, cada linha, desde Theta Healing, barra de aças, enfim, tem muitas ferramentas bonitas aí. A minha dica sempre é achar alguém com referência, acha alguém que é muito bom, porque tem muita gente ruim no mercado, né? Ainda mais hoje, o jeito que Em o todas mundo as está, áreas, né? em todas as áreas, não é só Tem o os... coach, gente. Tem motorista ruim, tem médico ruim, tem dentista ruim, se quiser eu dou aqui um monte. Tem empresário ruim, tem pessoas do marketing ruim também, tá, André? Tem gente do Tem, marketing ruim. Vai fazer um uma monte. campanha e faz a campanha errada, né? Então eu só espero nunca encontrar um piloto ruim. Se Deus quiser, não vou ter. Mas tem gente ruim em todas as áreas, né? E se o piloto for ruim, tomara que o copiloto seja bom. Então, o que acontece? A gente precisa ter um pouquinho de conhecimento dessas áreas. Eu acho que muitas vezes os psicólogos eles pecam em querer julgar alguma terapia, tá? Essa é a minha crítica também para alguns psicólogos. E eu vejo todos os psicólogos com a mentalidade aberta, que foram encontrar na constelação coisas maravilhosas, na PNL, no próprio coach, Enneagrama. né? O Enneagrama. Então, assim, eu assim, cansei de dar treinamento para psicólogos, eles, nossa, eu pensei que era isso, pensei que era aquilo, nossa, que bom, que bom. E tem aqueles que não querem mudar. Então,
Hoje em dia, eu acho que eu vi, abriram agora uma associação de terapeutas sistêmicos, enfim, depois eu pego até o nome aqui para vocês verem. E então esse movimento veio para ficar, de terapias integrativas, esse olhar um pouco mais sistêmico, esse olhar um pouco mais amplo, que lógico que vai extrapolar a própria psicologia. E os psicólogos têm que acordar para isso, né? Para não correr o risco de virar taxistas. Então, é importante eles abraçarem esse movimento. Eu acho que é mais do que natural a evolução de tudo, né? Sou um apaixonado pela psicologia, sou um apaixonado, né? Pela psicologia. Fiz já esse processo anos e anos a fios e super indico. Pessoas que faziam treinamento comigo, indicava psicólogos na qual eu tinha confiança. Mas tudo é muito bem-vindo, né, gente? O ser humano é esse bicho complexo, né? Cheio de sentimentos, cheio de emoções, cheio de experiências que faz esse ser único. E não tem nenhum terapeuta que vai alcançar a profundidade de cada ser humano. E o importante é a gente criar esse movimento que gera movimento. Tudo que é estático adoece. Então, se a pessoa ela fica estática, ela vai. Você pode olhar uma água parada, enfim, qualquer coisa. Uma casa, gente, é impressionante. Parece que até sei lá, uma casa que está sem pessoas, parece que ela vai acabando. Não tem isso, eu não consigo explicar aquilo. O vidro vai quebrando, o telhado vai caindo. Quando não tem vida ali, aquilo apodrece, aquilo cai, aquilo enfraquece. Então, todas as terapias, eu acredito que são bem-vindas para a gente se movimentar. E movimento é vida, né? Tanto quanto a constelação, PNL, coach, a própria astrologia, a gente vê quanto que a gente é pequeno, né? A astrologia, eu fico, caramba, que dimensão, nossa, é muito grande esse universo. E a gente tem que ter humildade para se colocar no nosso lugar e fazer o que a gente pode com as ferramentas que a gente tem. Eu acho que quanto mais se perguntar antes de aceitar aquela técnica e vir com uma clareza do que se quer, é melhor até, né? Do tipo, eu quero me entender um pouco mais, eu quero chegar em tal objetivo, ou eu não sei qual objetivo e talvez aqui essa ferramenta pode me trazer isso, melhor para conversar com cada um dos terapeutas, né, responsáveis. Eu acho que a expectativa também alicida do que aquilo pode te trazer, né? Porque muita gente acha que vai ser uma coisa e chega lá, nossa, nada a ver, não era isso que eu precisava, não era isso que eu queria. Então é sempre bom perguntar bastante e confiar nas indicações, né? Eu gostei muito disso. Quando um amigo indica, um cliente indica coisas para mim, eu fico mais animada do que, assim, algo no ar, sabe? Que chegou de uma propaganda, por exemplo, né? Lógico que pode vir coisas bem legais de propagandas, mas o boca a boca eu acho que funciona muito bem para mim, assim, para eu confiar em um trabalho. Pois é, e tem muitos profissionais bons, sabe? Assim, da mesma forma que tem ruim, tem ótimos, né? Então, a referência para mim é uma coisa muito importante. É por referência que eu cheguei aqui até vocês, né? Então, agradeço muito a Roberta aí, uma fofa, uma pessoa que já mergulhou no autoconhecimento e se aprofundou muito rápido, uma pessoa muito competente, né? E que eu sou muito fã. E a gente, assim, uma dica que eu daria, né? Vocês nem não falaram isso, mas eu vou dar uma dica, né? Dica. Meu tempo está acabando. Está acabando, falta 1 minuto, mas fala. Pois é, então acho que eu vou para as finais aí. Importante é a gente, nós como terapeutas, né? Ter essa responsabilidade, esse bom senso de achar que o poder está na gente, né? Essa é a provocação. Nós não somos nada, nós somos uma semente, uma ferramenta, nós temos que manter sempre a curiosidade e o respeito ao ser humano, sabe? Então, o poder não está na nossa mão, o poder sempre está no paciente, é ele que quer mudar, é ele que escolhe mudar. A gente consegue mostrar mais clareza, mostrar o caminho, mas o caminhar é do paciente, é do coach, é do treinando, vamos dizer assim. A gente não pode pecar e ao inflar o ego, achar que nós temos superpoderes. Muito pelo contrário. Eu falo que a nossa profissão tem que ter muita humildade, muita vontade de continuar e, sei lá, nós somos um remedinho de cura
e o corpo, né, são as pessoas. Então, acho que como isso, se diz na constelação, estamos a serviço da vida. Se estamos a coloca a serviço da vida. serviço com humildade do seu lugar, né? Sem Justo. intenção de nada, sem medo, apenas no seu lugar. É o que você falou, se posicione no seu lugar, que tudo flui. Justamente, né? E a gente tem que fazer isso, ter um pouco de autocuidado, de autocarinho com a gente e ter essa fé em Deus, porque tem coisas que eu já fiz, falei, meu Deus, me ajuda agora com o Senhor. Desculpa, eu sei que a gente não fala muito disso, mas eu sou católico, então tem hora que eu falo assim, Nossa Senhora vai na frente, vai abrindo o caminho, porque a minha PNL vai até aqui, daí para lá é com você. Já pedi muito a Deus para me ajudar nos processos. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Então, ter fé também, né? A gente tem que ter muita fé para poder até suportar essa caminhada, que é muito bonita, né? Então, que cada vez seja mais bem-vindo esse tipo de terapia, esse tipo de trabalho, esse tipo de profissional, igual vocês também, né? Que já dá para ver aqui no campo, assim, de forma muito nítida, que são pessoas sérias, que estão mandando a sua mensagem para o mundo, e que Deus abençoe muito esse trabalho de vocês. Que vocês sejam muito abençoados, que vocês aproveitem esse caminho também. A gente tem que aproveitar e divertir, tá, gente? Ai, gratidão imensa, Mari. Foi uma honra ter você com a gente. Você é muito divertido ao mesmo tempo, né? Dá para ver assim. Imagino que seus treinamentos devem ser muito alegres, e isso faz toda a diferença num treinamento. Eu já fiz uma infinidade aí. Quando a gente pega um treinador com esse astral, a gente sai assim, renovado mesmo. Tenho certeza que quando você voltar para esse lugar de treinador, sempre vai ter uma fila enorme atrás de você. Agradeço mesmo, de todo o coração. O Décio que fala, né? Se não for para divertir, não me chama, né? Se for para divertir, não me chama. Tem que ser divertido. Ele me chamou para fazer um curso com ele de negociação, tarará. Eu falei assim, mas Décio, não, tem que ser divertido. Tem que ser. Por quê? Não, se não for divertido, nem me chama. Falei, tá bom, Décio. Pessoa que eu tenho um carinho também, um respeito muito grande, e vocês acabam de entrar também no hall de pessoas que eu simpatizo. Depois eu quero acompanhar vocês, me mandam aí o Instagram, quero acompanhar. E você também, manda para a gente. Eu falo que essa estrada do autoconhecimento e de ajudar as pessoas é uma estrada muito pequenininha, né? Muito estreita, então era normal a gente encontrar nesse momento, então eu fico feliz por isso. Gratidão, Elu, mais uma vez está aqui com a gente. Muito obrigada, gente, excelente essa Também conversa. Agradeço, muito bom. Um beijo enorme, então, ficamos aqui. Beijo para vocês. Espero vocês no nosso próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.